Obrigado, pastor. Obrigado pela vossa presença. Está... Bom, também sem microfone não faz diferença, mas é com gosto que estou convosco e como já me prometeram que ia haver muitos bancos vazios, o que é uma boa coisa, por muitas razões. Eu procurei trazer-vos um assunto, não é uma pregação, não é uma conferência, não é uma aula, é uma busca bíblica. Eu não sei se são todos adventistas de sétimo dia aqui, mas sei que são todos cristãos. E isso é importante. Mais importante do que a denominação adventista, penso eu. E então gostaria de fazer convosco uma comparação com cristãos como nós, no primeiro século, em igrejas como era a de Tessalónica. Nós vamos ler da Epístola aos Tessalonicenses. Sabem que não havia igrejas. O que nós temos aqui é uma mistura dos lugares de culto do tempo dos Atos dos Apóstolos e influências de igrejas católicas, protestantes e outras. É uma mistura. Uma coisa é certa, no tempo das sinagogas, dos lugares de reunião, porque não eram de culto, por vezes havia muito barulho. Eu tenho notado que uma das preocupações das igrejas, às vezes, é que não se faça barulho, que nós estamos na casa do Senhor. E eu noto que no primeiro século, aliás, nem fazem jamais alusão os apóstolos a que havia barulho demais na igreja. Isso era sinal que havia muita gente. Só havia 2 ou 3, não havia barulho. De forma que... Porque, não sei se já notaram que, no princípio, o que é que nós fizemos? O pastor o que é que fez? Fez uma oração. O que é que isso significa? Pediu a presença de Deus. A partir daí, o silêncio é necessário. Quando terminamos a oração, com a oração, terminamos com que, dizendo obrigado, Senhor, porque estiveste connosco. Quer dizer, nós somos coerentes em pedir e agradecer, no fim, a presença de Deus no nosso meio. É o que sucede se tiverem um estudo da Bíblia em casa, com a televisão ao lado, normalmente fecha-se. Também já fiz estudos com a televisão aberta, mas normalmente fecha-se, não é? E então fazemos a oração, estudamos. É como se fosse uma igreja. Terminou com a oração e as pessoas continuam a falar normalmente. Esta é a ideia do primeiro século. Não vamos agora mudar tudo hoje, mas vamos procurar compreender um pouco o que acontecia naquele tempo e o que acontece hoje. Como devem saber, eu sou filho, de um pastor adventista. A minha mãe nasceu na igreja adventista, foi dos primeiros membros, mãe dela, os primeiros membros de Portugal, no Porto. Mas lembro-me que ela, coitada, tinha de fazer o que nós chamávamos naquele tempo, os mais antigos lembram-se, que era a campanha das missões. E a campanha das missões caía geralmente sobre os ombros da esposa do pastor. E a minha mãe tinha contos, a pôr juntos, contos de reis, e não de histórias, e eu aos 7 anos ia com ela. E nós fazíamos a campanha das missões ali para Ponte Sor, nós morávamos em Porto Alegre, e ali para Ponte Sor sei que nos prenderam. Foi a primeira vez que eu fui preso, aos 7 anos, por causa de andarmos porque éramos acusados de comunistas. Ainda por cima levava o comunista. Depois lá saímos, eu sei que não disse nada, não me devem ter achado culpado, mas enfim, lá me deixaram sair. E estas coisas ficam na nossa mente. As acusações que vêm, não por se ser adventista,
naquele tempo dos apóstolos eram só por serem cristãos, nem tinham nome. E o que é que fazia mal àqueles que não eram cristãos? O que fazia mal é que há dois espíritos. E quem tinha o Espírito de Deus, às vezes, chocava com quem não tinha, ou vice-versa. E quando chocava, levavam os nomes todos. A Paulo quiseram bater-lhe e quiseram matá-lo. A Jesus quiseram matá-lo. A Jesus, na Nazaré. E eram os irmãos dele. E eu procuro... Temos aqui irmãos que vieram de lá, daqueles países que nós chamávamos de leste, de antes, mas onde não era fácil ser crente. Eu lembro-me disso. Não era fácil. Enfim, porquê? Porque eram adventistas? Não necessariamente. Bom, podíamos alastrar por aqui fora estas considerações, mas gostaria de vos convidar a ler na Epístola aos Tessalonicenses, a primeira, capítulo 5, a partir do versículo 12. Havia problemas na igreja. Aparentemente, o apóstolo Paulo não vivia lá, em Tessalónica. Os que escrevem com Paulo deviam conhecer Tessalónica, mas não estavam lá, que são... Aqui, logo no primeiro capítulo, fala nele Silvano e Timóteo, que já conhecemos um bocadinho melhor, e os três escrevem esta carta. Agora, se quiserem chamar, em vez de Igreja de Tessalónica, a Igreja de Setúbal, chamem-lhe a Igreja de Setúbal. E vamos ver aqui. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. O que é que isto quer dizer? Que não havia pastor, que eram leigos, os que por lá trabalhavam. Nenhum deles recebia salário, eram todos voluntários e tinham uma certa autoridade porque o grupo reconhecia essa autoridade. Mas era uma autoridade muito relativa, porque por entre as linhas, o que é que aqui diz? Diz que eles têm as responsabilidades, que fazem o melhor que podem, que tenham um bocadinho de amor por eles, por favor, e tende paz entre vós. O que é que isto significa? Para vir na Bíblia é porque nem sempre havia paz. Nem sempre havia paz. Com pessoas que quer de um lado, quer do outro, vinham à igreja porque amavam o Senhor. Não era fácil naquele tempo, estamos a falar, quase todos eram ex-pagãos, não eram judeus, quase todos ex-pagãos, que entravam pelo conhecimento ou sobre o conhecimento de Jesus Cristo, que entrava no seu coração, e ali andavam, mas crente é uma coisa, acreditar na palavra de Deus é outra, e outra é estarem todos de acordo, aparentemente não estavam. E zangavam-se. E parece que quem ficava mal visto eram os que dirigiam a igreja, porque deviam fazer as coisas melhor, porque não sabiam tratar desta maneira, porque foram injustos naquela, porque favoreceram aquilo. Eu não posso, agora estou só a descobrir causas. Qual era o ponto comum desta igreja de Tessalónica e da igreja de Setúbal hoje? Pode haver mais que um. Mas parece-me que um ponto importante é que eles criam em Jesus como seu Salvador,
que deviam estar convertidos, porque a igreja de Tessalónica é das poucas que recebe muitos louvores na Bíblia. Nem todas recebem estes louvores. Esta recebia. E penso que Setúbal também receberia. Muitos louvores, mas nem sempre as coisas corriam como deviam. Nem sempre estavam de acordo. Nem sempre havia bom espírito. Nem sempre os que dirigiam se sentiam realizados porque podiam dizer: o que é que eu estou a fazer aqui, ninguém me paga nada, o que é que eu aqui estou a fazer, e com vontade de se irem embora. E se fossem embora, ai dos que não dirigiam, porque a igreja já não era, a igreja ficava uma anarquia. Isto, entre parênteses, vai também para as políticas. Podemos ser de um partido do outro a favor de um presidente ou de outro, mas notem que onde não há presidente e onde há um bocado de anarquia, não se pode andar na rua a salvo. É que, nesse sentido, a palavra de Deus diz que o Senhor está por detrás dos governos. Não está a dizer que concorda com os governos, mas se não fossem os governos, ai de nós. Ai de nós. E estarmos aqui reunidos naquele tempo de Tessalónica, não tenho a certeza que tudo isso era garantido em liberdade. Não era. E é porque eu vejo as coisas a passarem-se rapidamente na nossa sociedade, na Europa, na América, sem falar noutros países, que vejo a chamada liberdade religiosa cada vez mais em causa. Claro que quando falamos de liberdade religiosa temos uma ideia que não é necessariamente a ideia bíblica. A ideia bíblica começou logo com os dois filhos de Adão e Eva, com a falta de liberdade religiosa. Um queria fazer de uma maneira como Deus tinha dito e o outro não quis e matou-o. Não havia mais ninguém na terra, o pai e a mãe não tinham ido às compras, deviam andar ali perto. O que é certo é que, logo no princípio, não havia liberdade religiosa. Aquele que queria obedecer a Deus não pôde. Morreu. Isto é o que há de mais que se possa resumir ao mais simples, é isto. Dois e um mata o outro por causa da liberdade religiosa. Não havia adventistas, não havia cristãos, não havia judeus, não havia nada disto. Mas havia o diabo. E havia Deus. E ainda há. E o que eu gostaria que hoje ficasse como pensamento principal no texto que nós vamos ainda ler, é que dentro de uma certa passividade, apatia, sem falar de outros termos, que nós vivemos numa Europa indiferente, quase toda a Europa, à religião, isso não é necessariamente bom sinal. Por outro lado, cuidado que há quem queira atrair as perseguições, que é para cumprir a palavra de Deus. Não temos missão nenhuma na palavra de Deus de atrair as perseguições. Elas vêm quando nós estamos com Deus e nos encontramos com alguém que não está com Deus. Isso passa-se nas famílias, e alguns poderiam aqui contar as suas próprias histórias. O meu pai teve grande luta nestas coisas. Eu podia contar dramas da minha família, mas não quero fazer desta reunião uma reunião de família. No entanto, há um ponto aqui que é importante. Ser adventista é um privilégio. Ser cristão é o máximo. Adventista quer dizer que nós costumamos definir que temos a paciência dos santos e a fé de Jesus e guardamos os mandamentos. Bom, é uma pretensão muito grande. Eu digo que procuramos que isso seja verdade. No entanto, onde nós estamos hoje é num conflito entre Deus e Satanás. E Jesus é claro: em mim tereis muitas aflições. E não é por serem adventistas, não é por ser, é porque se estão comigo,
estão contra o diabo. E não vale a pena sequer provocá-lo. Ele sabe se apresentar. Aqui vamos entrar numa fase, e eu vejo que no mundo adventista, sem falar do mundo cristão, há muita gente que sai das igrejas. E sai das igrejas desanimada. Sai das igrejas zangada. Sai das igrejas por razões pessoais. Eu pensei que aquilo era melhor, mas afinal é tudo igual. Então temos os dirigentes. E depois o que é que diz a seguir? Tendo paz entre vós. Agora vejam qual é o problema. Isto é muito inteligente. Este texto é muito inteligente. Porque depois diz, rogamos, irmãos, que admoesteis os desordeiros. O quê? Na igreja primitiva do apóstolo Paulo e de Timóteo havia desordens. Fica-se assim a pensar como era. Desordens na igreja primitiva, onde as pessoas iam para as arenas e morriam mártires. Mas havia desordens. Consoleis os de pouco ânimo. Já viram alguém entrar na igreja? Irmão, isto vai tudo mal. Estão sempre a queixar. E eu não critico quem se está sempre a queixar. Porque já naquele tempo estavam sempre a queixar. Aqui só diz... admoesteis os desordeiros, consoleis, palavra bonita, mesmo na tradução, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Bom, se formos hoje fazer aqui um concurso, provavelmente vamos todos ganhar em sermos os mais fracos. Por mim falo. Mas os que dirigem fazem da fraqueza força. E por isso é que quando há comissão de nomeações, geralmente pedem para já não ter mais cargos no ano que vem. Mas isto, não sei se Setúbal pode ser uma grande exceção, mas é assim que as coisas funcionam. Então diz, no meio desta coisa, uns são desordeiros, outros estão sempre desanimados e os outros estão fracos. Isto não vai nada bem. Tenham paciência com todos, diz o apóstolo Paulo. Tenham paciência com todos. Isto é uma grande frase. Muito fácil de dizer e muito difícil de pôr em prática. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Havia para lá vingança que não era brincadeira. Que ele fez-me, agora levas. Olho por olho. Dente por dente. Segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Está aqui o resumo de uma igreja primitiva e de uma igreja dos nossos dias. Quem dirige, por favor, tenham respeito por eles, eles estão ali porque amam a igreja. Não, no fim do mês, o salário deles não é maior do que tal. Os outros, tenham paciência com eles. Uns são desordeiros, outros estão desanimados, outros estão doentes, outros estão sempre a queixar. Bom, é a igreja adventista ou do primeiro século? É a igreja. Está cá. E é a igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Faria outras. Bom. E depois, agora dá-nos aqui 3 ou 4 máximas que nós não vamos poder aprofundar, mas vamos ler. Regozijai-vos sempre. É uma máxima. O que é que isso quer dizer? Nós, portugueses, até devíamos poder compreender isto melhor do que outros. Os americanos nunca admitem que as coisas vão mal. Se alguém se começa a queixar na igreja, é melhor não voltar à igreja. A igreja não é para ninguém se queixar. Nem sequer nos enterros. A viúva está ali diante do cadáver do marido. E tal, estamos todos com uma cara e com uma alegria. Não sei se é de palhaço, se quê, não lhes quer chamar nomes, mas o que é certo é que é proibido exprimir, seja o que for, negativo na vida de uma pessoa. Também não vamos a esse lado.
Uma vez na conferência geral eu havia lá uma secretária que tinha problemas graves. E às vezes posso ser assim um bocadinho inconveniente e perguntei-lhe como é que ela estava. E ela respondeu muito americanamente que vai bem, muito obrigado. Bom. Mas depois virei para ela, segunda vez, e perguntei, então diga lá, como é que vai? Ela ficou assim a olhar para mim e deve ter pensado que eu ou estava a brincar com ela, ou era surdo, ou coisa parecida. E ela disse, mas eu vou muito bem, muito obrigado por me perguntar. Bom, já comecei a levar uma certa dose de moral. Mas fiz-me assim um bocadinho, o que quiserem, chamam-lhe o nome que quiserem. Mas diga-me lá, como é que você vai? Terceira vez. Sabe o que aconteceu? Ela não me bateu, mas começou a chorar. Porque à terceira vez ela não aguentou. Toda aquela fachada de cultura caiu. Tinha tido mortes na família, enfim, ela estava no mais baixo que se podia estar. Bom, em França, a frase que é um passe-partout para não entrarmos na vida de ninguém é ça va. Pronto, e com o ça va está tudo dito, já nem sequer perguntamos mais nada. Os franceses são um bocadinho mais latinos. Mas para dizer que cada pessoa, e as pessoas que aqui vêm à igreja, trazem problemas que só Deus conhece. Às vezes nem os próprios membros da família com quem estão sentados conhecem. E então aqui diz-nos o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. E porquê? A Bíblia deve-se explicar ela própria, com este de tudo dai graça, porque na realidade somos participantes. Alguns estavam presos e cantavam, presos, e regozijavam-se por serem participantes das aflições de Cristo. Isto hoje não faria muito sentido para muitos, mas eu conheci, é mais por amor a essa pessoa. Nós tivemos aqui pessoas que estiveram em Penamacor, que estiveram em Caxias, presos, por serem fiéis. E enfim, os tempos vão passando, agora tudo vai bem, parece que... Eu às vezes tenho medo que tudo vá bem, porque o tudo vai bem nem sempre é sinal que tudo vai bem, é sinal que o diabo está mais ocupado noutros sítios. Cuidado porque ele sabe quando nós estamos mais fracos. Orai sem cessar, diz aqui o apóstolo Paulo. O orar sem cessar lê-se depressa, imediatamente qualquer pessoa que ama a Deus diz, pois devemos estar sempre em espírito de oração. Isto está tudo dito, mas não está. O orar sem cessar é uma atitude que quem não tem nada que fazer, talvez, teoricamente, seja mais fácil. Quem trabalha, talvez, seja mais difícil. Mas quem trabalha, às vezes, sabe que é preciso orar sem cessar, senão as coisas não vão. Não vão. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, obrigado. Quer dizer, aqui não vamos fazer uma aula de exegese, mas dá graças por tudo aquilo de mal que nos acontece, não é fácil de aceitar. Não é fácil. Só anos depois é que nós entendemos que certas coisas Deus nos ajudou muito, apesar de parecerem muito más na altura. Mas, enfim, nossa mentalidade diz sempre que ontem era melhor que hoje, mas a mentalidade bíblica diz que amanhã será melhor do que ontem. Nem sequer se mete hoje. Nada temos a temer para amanhã, a não ser se nos esquecemos como Deus foi conosco ontem. Bom.
E depois diz: esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isto é muito profundo. O apóstolo Paulo não está aqui a moralizar. Está a dizer: é isto que Deus quer. O que é que ele está a dizer também? É isto que vos acontece no primeiro século e no século XXI. Com doenças, com problemas de família, com problemas de desânimo, com problemas de fracos, com problemas de toda a ordem, e quem dirige a igreja, ainda por cima, com os problemas dos membros da igreja. Não desprezeis as profecias. Isto aqui, eu tenho de pôr a palavra profecias fora do contexto de hoje. De hoje é sempre coisas para predições. Profecia e predição não é a mesma coisa. As profecias são sempre resultado do que Deus disse. A maior parte das profecias de Deus não tem nada a ver com o futuro. Mas não desprezeis o que Deus diz. E Deus aqui é muito claro. É a vontade de Deus em Cristo Jesus que nós demos graças. Está tão claro que nem precisamos de óculos para ler isto melhor. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. Este versículo é muito perigoso. É muito perigoso porque pode-nos convidar a sermos hipócritas e a fingir que quando não é verdade. Mas não é isso que a Bíblia está a dizer. O que a Bíblia está a dizer é que nós procuremos sempre não dar lugar a Satanás para nos criticar. Ele já nos critica sem fazer nada. Mas, por outro lado, o Daniel não fugiu à aparência do mal, que é estar a fazer a oração na janela, e foi por causa disso que foi parar aos leões. Quer dizer, há coisas que são difíceis de controlar, mas se estamos com Deus, demos graças de tudo. Bom, agora deixei o versículo 23 para a última parte, porque é o versículo 23 que é o tema central daquilo que eu queria trazer esta noite. Eu tive um grande privilégio de ter 2 ou 3 professores que me influenciaram a vida toda, e falo não só intelectualmente, mas espiritualmente. Um deles foi o pastor Virgil Robinson. Penso que ninguém aqui o conheceu. Tive-o na África do Sul. Eu bebia tudo o que ele dizia. Aquele homem... Nós até trepávamos montanhas juntos, e ele era professor, eu era miúdo, era teenager, mas aquele homem entrou em todas as veias e artérias e micro que seja do meu corpo e da minha alma. De forma que eu vou-vos contar uma história que se passou com ele. Eu traduzi isto que é para enfim, não fugir aos pormenores. Ele diz: não sei porque é que os meus avós deram ao filho mais velho o nome de Ervan e ao mais novo Dores. De facto, são 2 nomes que nós nunca daríamos aos nossos filhos. Mas fizeram. E não temos qualquer registro que os rapazes Robinson sofressem por causa dos seus nomes peculiares. Eu, o Virgil, sou filho do Dores, que me contou a seguinte história. Portanto, isto é uma história que se passou nesta família, que o Virgil para mim foi enfim, devo-lhe muito. Quando o Dores entrou em casa, de regresso da igreja, a sua mãe recebeu-o com um sorriso. Uma grande constipação tinha-a mantido em casa, e agora esperava que os filhos lhe contassem o sermão que tinham ouvido. O Ervan foi para a cozinha. Os filhos são sempre diferentes. Há um que vem sempre com fome quando chega à casa, não é? Aqui foi. O Ervan dirigiu-se para a cozinha, enquanto que o Dores se atirou para uma cadeira e ficou lá sentado. A mãe olhou para ele e viu que ele estava preocupado. O que é que se passa, filho? Foi aquilo que o pastor disse hoje. Não consigo fazer isso. É que eu nunca vou conseguir fazer isto. O miúdo era, enfim,
gostava das coisas de igreja, mas naquele dia veio da igreja totalmente desanimado. O que lhe tinham ensinado, ele disse, não consigo fazer. Então o que é que não consegues fazer, Dores? O pregador disse que eu tenho de ser bom. Devemos ser santos. Se quiserem, leiamos o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, a todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, olhando para este versículo, eu não consigo. É que nem vou conseguir. Bom, se alguém aqui está convencido que consegue, levanta a mão. Mas isto é estranho, porque é um texto que é para nós. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém consegue isto? Pastor? Bem, o pastor consegue, mas nós não. Nós não. E ele disse, como é que eu consigo? Eu não consigo fazer isto. E um rapaz, temos aqui 2 ou 3 moços, e que estão a ouvir ainda por cima. Só o moço é que não está. Mas, ouvir que têm de ser... E este versículo nós lemos tão rapidamente que nem sequer notamos que aqui tem um dos textos mais extraordinários para provar que corpo, alma e espírito nada têm de imortal. Porquê? Porque diz cá, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Se uma parte destes 3 fosse imortal, não precisava de ser conservado e irrepreensível. É que está aqui claro, todo o nosso ser nas suas 3 partes, todo, deve ser conservado. Então, para conservar é preciso fazer alguma coisa. E o pastor disse isso e o moço ficou logo desanimado. E a senhora mãe disse assim, tu já leste o versículo 24? E o Dores leu, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É uma tradução estranha. Não está assim extremamente explícita. Mas, se lermos com atenção, ela é clara. Sejam tudo isto. Mas eu não consigo. Pois, mas quem está a falar é fiel. O fiel não chega. Ele é fiel. Mas também, o que é que cá diz? Também o fará. Isto é tão extraordinário que nós lemos o texto todo sem sequer pararmos nestas 2 ou 3 palavras. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos isto tudo. E se somos sinceros e honestos, dizemos, eu não consigo. Pois não, mas Ele é fiel, porque está a dizer que façamos isto tudo, mas se nós estivermos com Ele e lhe pedirmos, Ele vai fazer a parte que nós não conseguimos fazer. Querem uma promessa maior nas Sagradas Escrituras? Para o frustrado no cristianismo, perseguido, incompreendido, desanimado, tudo o que quiserem. E depois está aqui o carimbo, Ele é fiel. Não está aqui a pôr isto lá nos casos, pode ser ou não. O fiel quer dizer que Ele não vai falhar. E o que é que Ele não falha? Se nós lhe pedirmos cada dia, apesar das nossas quedas, apesar de todos os defeitos, se lhe pedirmos cada dia, Ele vai fazer. Ele vai agir na nossa vida. E aquilo que é preciso apresentar irrepreensível, pois nós não conseguimos, mas o Espírito de Deus consegue se nós pedimos cada dia. E é neste orar sem cessar que entra muita sabedoria. É pedir a Deus constantemente ajuda, porque constantemente nós sabemos que não conseguimos fazer as coisas sozinhos.
E está tudo dito. E não interessa se somos adventistas, se somos católicos, se somos da igreja do primeiro século, enquanto se estamos com Deus ou não estamos com Deus. Os nomes têm menos importância. Se estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo que nos batiza cada dia, fiel é Ele para fazer aquilo que Deus quer que façamos e não conseguimos sozinhos. Não podemos dizer então agora faz tudo e eu vou à minha vida. Isso também não está prometido na Bíblia. Nós precisamos constantemente de estar em ação de disponibilidade para que Ele possa ser fiel e transformar em nós aquilo que necessita de ser transformado. Como isto é uma história que se passou com este meu professor, eu tive-o sempre em grande estima. Só para verem que até os santos têm problemas, ele era bisneto da irmã White. E quando se reformou na África do Sul, ele voltou a Washington. Nós dávamos-nos tão bem que ele me legou quase os livros todos dele. E quando nos despedimos, ele chorava. Mas não era por minha causa. É que o grande sonho dele era trabalhar no White Estate, onde eu trabalhei. Mas o primo, Arthur White, eles eram todos santos, mas entre eles há sempre brigas. E o White Estate, que eu respeitei sempre muito, mas ao Virgil amei. O Arthur White dizia que era white demais no White Estate e não o deixou lá entrar. Isto para verem que até nos Whites havia problemas de família. E o Virgil morreu com esse desgosto de não poder lá trabalhar. Pronto. Mas que homem de Deus este era. Virgil Robinson foi o maior escritor de histórias adventistas e de reformadores e tudo mais que nós já tivemos na nossa igreja. Pois, para dizer que até os mais santos tiveram os seus problemas. E esta noite viemos aqui, certamente, não foi para me ver, mas queremos compreender a razão de ser da nossa fé. E a razão de ser não é o nome que temos, é que nem sequer é ser cristãos, sabem que cristão quer dizer messiânico, em hebraico. Ou cristão grego quer dizer messiânico em hebraico. Nós vimos aqui porque Jesus é que é o centro desta igreja e não o nome da igreja. Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. E é Ele que nos salva. E é Ele que é fiel. E foi Ele que chamou aquela gente de Salónica e que chamou ao longo dos séculos tanta gente aos pés da cruz. E o nosso papel hoje não é só ser adventistas, porque adventista quer dizer crer que Jesus vem em breve, o diabo também crê. Mas sermos verdadeiros filhos e filhas de Deus. E ter a certeza que quando nada vai, Ele é fiel para fazer a parte que nós não somos capazes. E está tudo resumido. Irmãos, agora é para a frente. E hoje estamos aqui e daqui a 8 dias podemos já não estar todos vivos, oxalá que estejamos, mas estamos todos aqui pela graça de Deus. Que Deus os abençoe. É a minha oração. Amém. Muito obrigado, Pastor Teófilo, uma vez mais, pela sua reflexão. E quão bom é nós sabermos que, à nossa maneira, com a nossa deficiência, podemos ser fiéis, mas podemos ainda mais contar com a fidelidade de Deus. O Senhor nos abençoe a todos. Vamos terminar com as estrofes do hino 274.
274. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque nos dás o privilégio de ser parte da tua igreja. Te agradecemos pelas fraquezas dos primeiros crentes e pelas forças que tu lhes destes através das tuas promessas para morrerem na esperança bem-aventurada da segunda vinda de Jesus. Hoje, Senhor, nos deste este privilégio de sermos herdeiros desta esperança e desta missão de anunciar a breve volta de Jesus. Sê com aqueles que estão fracos, na tua igreja e fora dela, com aqueles que têm problemas nas suas vidas e concede a cada um de nós uma grande dose de paciência, em especial àqueles que dirigem a igreja, para que possam sentir que por detrás de todos os entraves do maligno, o teu Santo Espírito continua a governar. Senhor, despede-nos com a tua paz, dá-nos a tua bênção e o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.